Sejam bem-vindos a mais um programa Jucares e Você, feito com muito carinho para você que está aí em casa. E hoje no nosso programa vamos falar sobre esporte, futebol, educação, teatro. Está demais, não é, pai? Com certeza, afinal é Jucares e Você, então a gente está sempre caprichando nas atrações. Na mensagem do educador será sobre o talento vencendo a aparência e também sobre os morangos da vida. Olha só, e no nosso quadro Brilho no Olhar teremos a presença da professora Ronise. Isso mesmo, ela aqui nos nossos estúdios dando um verdadeiro show. No Sem Dúvidas, iremos tratar novamente sobre o assunto dos games, dos jogos violentos. Durante essas 2 semanas recebemos vários pedidos em relação a isso. E na dica do nosso apoiador cultural, teremos um novo apoiador hoje. Jura, distribuidora de peças. Você que está em casa não pode perder. Nas dicas jucarianas, com a nossa neuroeducadora, Thaís Faria Coelho, iremos tratar sobre um assunto muito interessante. Isso de ficar elogiando demais a inteligência das crianças. Isso é bom ou não? É um perigo, mas você aí em casa espere para ver. E você que gosta de teatro, não perca a nossa dica cultural que está cheia de sorteios de ingresso para você. Mas, pai, não poderia deixar de falar do nosso entrevistado de hoje. Ah, sim. Alan Wagner Siqueira. Isso mesmo, ele aqui nos nossos estúdios. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Fica aí me esperando, hein? Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com um farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Jucares e Você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Pizzaria Veneza 3455-4700. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Diga não a essa enorme covardia. Jucares e Você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções 4455-7110. Diamac Seguros 4043-2585.
Olá, estamos de volta, que bom que você nos esperou. E hoje, aqui nos nossos estúdios da Eco TV, contamos com a presença do Alan Wagner Siqueira, especialista em escolas de futebol, tanto dentro do Brasil como fora do Brasil. Mas antes de começar esse bate-papo maravilhoso, vou convidar você para assistir o nosso Brilho no Olhar. E hoje, no nosso quadro Brilho no Olhar, eu conto com uma pessoa pra lá de especial, a professora Ronise Rubertoni Barbosa. Além de ser uma professora espetacular, é uma grande amiga minha. Obrigada. Eu admiro muito o seu trabalho. E como o nosso tempo é curto, eu vou começar te perguntando já. O que te motivou a ser professora? É que desde muitos anos atrás, quando eu era pequena, sempre gostei de criança. E quando eu vi alguma criança assim lendo aquilo, eu falei, não, isso é maravilhoso. Eu tenho que ensinar crianças, porque eu acho que isso que é minha área, né? Então eu me identifico muito com essa área por causa disso. Poxa, que bacana. E o seu diferencial como professora? Um diferencial pode ter certeza que eu ensino com muito amor, carinho. E eu acho assim que nós, professores, né? Temos assim que dar valor mesmo para esses alunos, ver as dificuldades. Então eu tento buscar nos objetivos no dia a dia, e quando chega no final do ano e a gente vê assim aquele sucesso, aquela criança aprendendo, para mim eu fico muito feliz. E isso é verdade, porque esses dias eu vi você toda emocionada lá na escola com o sucesso de um aluno na leitura, né? É um aluno que infelizmente com problemas, né, de alfabetização, e eu peguei ele esse ano com muita dificuldade, e eu falei, não, peraí, eu preciso ver alguma coisa para ver, eu quero chegar no final do ano e falar, graças a Deus eu consegui alcançar, nem se for um pouquinho, né, do meu objetivo. E estou conseguindo. E conta pra mim, assim, eu acredito que você deva ter milhares de bons momentos, boas recordações. Mas conta um deles pra nós. Falar é meio difícil, né? Tenho quase 25 anos já de professora, e eu posso falar assim, cada ano que passa, eu fico muito feliz quando vejo, igual esse aluno, né, que esse ano eu peguei, ser capaz, né, de aprender e conseguir assimilar tudo aquilo que a gente está passando. Então, quando eu vejo que a criança conseguiu alcançar meus objetivos, para mim isso já é importante. Então, não tem assim um fato marcante. Então, cada ano, para mim, é um fato marcante. E como que é dar aula? No Cavalinho Branco e no Jucáris? Nossa, já fazem 18 anos, né? Adoro trabalhar lá. A direção dá, assim, respeito, né? A gente trabalha com muito respeito, dignidade. É uma família. Lá a gente considera como se fosse mesmo da nossa família. É um lugar muito familiar, harmonioso. E sou muito grata, né, de estudar lá. A direção ajuda muito a gente a alcançar todos esses objetivos, que a gente sozinha também a gente é meio difícil. Então, o nosso diretor, ele ajuda a gente, né, com tudo isso, e é muito saboroso, muito legal. Que legal. E hoje em dia, às vezes eu fico um pouco triste andando aí pelo Brasil, vendo a educação, né? Mas eu tenho uma fé muito grande que ela vai ser a responsável pela mudança no nosso país, principalmente, né? Você concorda com isso? Nós temos que acreditar, né? Nunca desanimar, porque senão já era. Eu acho assim, infelizmente, a nossa educação está muito desvalorizada. Então, nós temos que ainda pensar que ainda tem um jeito de dar certo. Então, eu acho assim que nós professores, tem a função, né, de formar alunos mais críticos, mais conscientes, e para ver um futuro melhor, porque se continuar assim, tá complicado. Então a gente tem que acreditar que vai melhorar. E o professor, ele tem esse poder na mão, né? Ele serve como exemplo ali para todos os alunos dele. Eu acho que o professor realmente tem que trabalhar com vontade. Aquele que fala assim, vou ser professora porque posso trabalhar meio período, outro período fico em casa, tem férias 2 vezes no ano. Muita gente pensa nisso. Sim. Só que ninguém vê, né? Quem gosta de verdade, como é duro. Né? A gente que gosta disso, a gente fica madrugadas, acordadas, pensando o que eu vou bolar para a prova. Não bolar a prova como, vai assim mesmo. Não. A gente tem tudo um programa, né, para ser
concluído. Poxa, que bacana. E deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. A minha mensagem é assim, para os professores sempre acreditarem, né? Ensinar com amor, com dignidade, com respeito, respeitar as crianças, que eu tenho certeza que se todo mundo pensar assim, vai dar certo. Poxa, Rô, parabéns. Obrigada. Um prazer enorme ter você aqui nos nossos estúdios. Eu sou fã do seu trabalho. Obrigada. Eu que sou muito fã. Uma professora, assim, encantadora, Obrigada. Mãe que tem 2 filhos lindos, lá, maravilhosos. que estudam né? lá que também. Estudam lá. Muito obrigada. Obrigada mesmo, a você. Viu? Sou sua fã número 1. Muito obrigada, eu que agradeço. Não vejo a hora dos meus baixinhos chegarem aí nas sou suas lindos. mãos. Obrigada. E você que está em casa gostou do nosso bate-papo e tem alguém com esse brilho no olhar, igual a Ronise, mande a sua sugestão para jucaresevocê@gmail.com. Eu vou ficar te esperando, hein? Realmente essa professora Ronise tem o brilho no olhar, né, pai? Com certeza, a gente vê isso assim todo dia. Eu costumo dizer que o professor a gente conhece quando ele não está vendo que o coordenador ou a direção está olhando. E às vezes da minha sala eu vejo essa professora assim, abraçando, beijando alunos que ainda vão demorar muito tempo para serem dela. É verdade. Esse é o verdadeiro brilho no olhar, amar Isso aquilo que faz. Diferença, né? Total. É verdade. Ainda bem que temos várias assim lá. Com toda certeza. Bem, Alan, muito bem-vindo aos nossos estúdios. E o tempo de TV é curto, então a gente não pode perder nem um segundo. Qual a idade assim ideal para uma criança começar a praticar o futebol numa escola especializada? E quais os cuidados que os pais devem ter na escolha dessa escola? Sim. Bom, muito feliz de estar na presença da Thaís, professor Juca Faria. A partir dos 3 anos, já dá para iniciar um trabalho, não específico, mas já fomentar na criança essa vontade da prática esportiva. E é claro, todos os pais, quando procuraram uma instituição, um clube, uma escola de futebol, devem tomar cuidado quem são os profissionais que estão trabalhando com as crianças. É muito importante ser formado em educação física e ser registrado no Conselho Regional de Educação Física também. E não se esquecendo também de estar em dia com as avaliações médicas, exames médicos, para não ter uma situação não confortável durante a atividade física, né? E quais os benefícios que essa prática traz para a criança? Sempre me pergunta se o esporte ou o futebol ele traz benefícios. Ele traz benefícios desde que seja bem orientado. Então o esporte ele é bom, um esporte bem orientado, né? Ele traz benefícios físicos de saúde, auxilia em crianças com patologias, e também é um veículo muito importante para a educação. Através do esporte nós podemos ensinar às crianças regras que elas vão ter que obedecer na vida, quanto pessoa, quanto indivíduo na sociedade. Perfeito. E em relação assim, os grandes clubes, eles têm investimentos específicos para captar assim, novos talentos? Se já existe contrato para os jovens e a parte dos estudos também. Se existe alguma cobrança por parte dos clubes em relação à atenção à escola, comportamento, notas? Infelizmente a estrutura no futebol, no país do futebol, acompanha as outras estruturas, né, que nós vimos aqui como educação, saúde, não é das melhores. Comparados com os países europeus, está anos-luz. E isso ficou latente nos últimos anos quando nós vimos os resultados do esporte profissional, do futebol profissional, né? Você vê que os clubes brasileiros estão muito atrás dos clubes europeus. Conseguimos ganhar de forma heróica aí a última competição contra a Espanha. Esperamos que isso continue dessa forma. Em relação aos clubes, os clubes maiores do Brasil têm uma estrutura de futebol de base. Agora, clubes médios, clubes pequenos, não tem nenhuma estrutura para trabalhar essas crianças na parte esportiva, para ser um futebolista de sucesso amanhã. Quais seriam esses clubes assim que mais investem nesse sentido? Em São Paulo, os 4 maiores, né? São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. E assim por diante. No Rio, mais 4, 2 no Sul. Mais ou menos uns 12 clubes aí, não passa disso. Que tem uma boa estrutura
para estar trabalhando a criança desde pequeno. Agora, é claro, o clube de futebol existe uma problemática que se chama política. Então a política muitas vezes ela atrapalha o bom desenvolvimento do trabalho e o bom desenvolvimento do indivíduo, da criança. Ana, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa influência sociocultural do futebol nas famílias brasileiras. Nas famílias, no geral, é muito claro que o futebol ele vem como ele aparece nos lares de forma lúdica, né? E até interessante que me perguntaram uma vez qual o assunto que pode ser falado entre o presidente de uma empresa e o auxiliar de limpeza. Futebol. Então, às vezes, o presidente está passando, quanto foi o jogo? Né? Então, o futebol, ele coloca igualdade em todas as classes sociais e todas as famílias brasileiras. Aproxima as pessoas. Exatamente, aproxima. Do mesmo time, porque se vê tanta violência também em nome do futebol. Exatamente, exatamente. Agora, quando se fala na influência do futebol naquela família que tem um menino que pratica ou que está na base de um clube, é uma influência total. E aí a gente vê algumas coisas assim que acontecem dentro dos lares que não deveria acontecer. É uma pressão exacerbada numa criança muitas vezes de 12 anos, de 11 anos, de 9, de 13, para que seja um jogador de futebol. Colocando nela a salvação da família, financeiramente, né? Totalmente. E nós sabemos que hoje, para uma criança se tornar um jogador de futebol no futuro, o saber jogar de forma diferenciada é apenas um dos fatores que vai levar o sucesso a essa criança. Vários fatores, principalmente familiares, contribuem muito para isso. Às vezes, como você disse, deposita toda a ficha numa criança como a salvação da situação financeira e econômica da família. E isso é ruim, isso não dá certo. Né? Nós temos muitos exemplos disso. No próprio Santos Futebol Clube, que é um clube formador de fama no Brasil, o clube tinha 3 garotos com grande potencial. Um era o Neymar, praticamente a mesma idade, o Gabriel, que está jogando de titular no profissional hoje, e um garoto chamado Jean Xera. Esse menino ele apareceu num programa do Milton Neves, através de uma fita, de um DVD que o pai levou para a produção. Houve uma briga do Corinthians e do Santos para levar esse garoto, e o Santos acabou levando a peso de ouro. Mas infelizmente algumas coisas que aconteceu em relação ao comportamento dos pais levou ao fracasso, né? Hoje esse menino está sem clube, passando por Santos, Flamengo, Atlético Paranaense. Ultimamente o empresário tentou apresentar ele no São Paulo, não quiseram receber devido aos problemas com os pais. Isso não sou eu que estou falando, está toda a mídia esportiva, está dizendo desse caso. Então, um garoto que tinha tudo para hoje estar jogando profissionalmente, uma grande promessa, teve influência, a pressão da família que acabou dando tudo errado. Poxa, que bacana, mas eu estou adorando esse bate-papo. Eu vou convidar vocês, e é claro, você que está em casa, para vir assistir o nosso quadro Sem Dúvidas, que está demais hoje. Bem, essa semana nós recebemos vários e-mails, mensagens pelo Face, mesmo telefonemas para a escola, querendo saber sobre os jogos violentos, os games, por causa de tudo aquilo que já aconteceu de tão terrível envolvendo crianças e seus familiares. Embora já tenha respondido isso, sempre vale a pena reforçar essas mensagens. Vou ser bem sincero com vocês, eu me sinto assim até um pouco constrangido como educador de chegar para você que é pai, que é mãe, e dizer que um jogo em que a criança vai arrancar a cabeça de alguém, vai atropelar, vai explodir, vai arrancar pedaços, vai destruir e vai matar, é prejudicial ao seu desenvolvimento emocional, psicológico, social e assim por diante. É chato, é custoso dizer isso, dá a impressão até que a pessoa não tem um discernimento. Mas a propaganda, às vezes os alunos, as crianças têm acesso a determinados tipos de jogos que os pais nem sabem que eles estão jogando. É prejudicial, sim. Estou falando como educador. Existem algumas situações que devem ser levadas em conta. Por exemplo, nem toda criança e jovem, adolescente
que pratica esse tipo de jogo vai cometer um crime ou um assassinato, graças ao bom Deus. Mas todos aqueles que cometem crimes, assassinatos e violências, invariavelmente, eles fazem uso desse jogo. Então não vale a pena arriscar. Ninguém traz escrito na testa se tem alguma psicose, algum comprometimento neurológico, algo que esse tipo de violência pode desencadear atitudes mais violentas e fazer coisas terríveis. Você que é pai, que é mãe, fique atento em relação a isso. Vale a pena cuidar da qualidade, é alimento, não só para o corpo, mas para o espírito. Que tipo de alimento os seus filhos recebem? Essa é uma pergunta que todo pai e mãe deveria fazer para que seus filhos possam ter uma infância e uma adolescência mais sadias, com valores morais, valores espirituais, jogos, desafios, tudo isso é importante. Mas não precisa ser pela violência, ensinando a matar e assim por diante. Diferente dos filmes violentos em que assistimos, porque o próprio nome diz, estamos assistindo. Quem vai decidir o que vai acontecer ou não é o filme, já está pronto. Agora, no jogo, é o seu filho, pequenininho ali de 5, 6, 7, 8, 10, 12 anos, que vai decidir se ele vai matar, se ele vai ferir, se ele vai explodir, se ele vai atropelar alguém. Então, eu torno a repetir, é muito custoso como educador ter que dizer que isso é prejudicial. É óbvio. Felicidades. E você que está em casa, gostou? Temos muito mais. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho. Fica aí me esperando, hein? Jucares e você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Dia Mac Seguros, 4043-2585. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com o farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. Não é fácil ver a hepatite. Muitas vezes não aparece, mas é coisa séria e com o tempo pode virar uma doença grave. Por isso, a hora é agora. Se você recebeu transfusão de sangue antes de 1993, fez sexo sem camisinha, usou material não esterilizado ou compartilhou materiais para uso de drogas, vá até uma unidade de saúde e faça o teste de hepatites B e C. Cuide-se agora. Saiba mais www.hepatitesvirais.com.br. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico.
estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com o especialista em escolas de futebol, Alan Wagner Siqueira, dando um verdadeiro show aqui nos nossos estúdios da Eco TV. Alan, às vezes eu fico muito triste quando eu ligo a televisão e vejo, assim, brigas entre torcidas, essa violência no futebol. O que você acha sobre isso? Mas eu vou pedir para você esperar um pouquinho para responder. Eu vou convidar você que está em casa para vir assistir as dicas jucarianas. Hoje, nas nossas dicas jucarianas, vamos conversar um pouquinho sobre o que acontece quando ficamos elogiando demais uma criança. Andou, leu, escreveu cedo demais, é o melhor aluno da sala, é um comportamento excelente. Você em casa sabe o que acontece? Vamos conferir? Teste realizado nos Estados Unidos com mais de 400 crianças da 5ª série desafiava meninos e meninas a fazer um quebra-cabeças relativamente fácil. Quando acabavam, alguns eram elogiados pela sua inteligência. Você foi bem esperto, hein? E outros pelo seu esforço. Puxa, você se empenhou pra valer, hein? Em uma segunda rodada, mais difícil, os alunos podiam escolher entre um novo desafio, semelhante ou diferente. A maioria dos que foram elogiados como inteligentes escolheu o desafio semelhante. A maioria dos que foram elogiados como esforçados escolheu o desafio diferente. Ou seja, foram influenciados por apenas uma frase. Por isso, você que tem um filho ou é professor, utilize de diversos adjetivos e não só inteligente. Utilize rótulos como esforçado, capaz. Elogie das mais diversas maneiras para não ficar somente com um adjetivo. Isso pode causar danos dele querer ficar sempre fazendo a mesma coisa e do que escolher outras atividades, outros desafios que podem ser muito importantes para o seu desenvolvimento. Para você em casa, fica a dica. Você que está em casa e tem filho ou é professor, então cuidado na hora de elogiar. Muito elogio pode desviar do real e do caminho correto. Alan, antes da gente ir para o quadro, eu estava te perguntando sobre essas brigas de torcida, essa violência que infelizmente acontece às vezes no futebol. O que você acha sobre isso? Na Europa há um tempo houve muito disso e agora amenizou bem. Lá houve punições. Aqui no Brasil nós não estamos vendo isso ainda. Existem interesses por trás que não permitem essas punições. Mas eu acredito que o futebol seja um pretexto. É comum ver indivíduos brigando por causa de futebol, por causa de religião, por causa de partido político. Eu acho que teria que ter maior punição. E pensando mais a fundo, a base toda é educacional. Né? Vão ficar eternamente punindo, mas se não tiver uma boa educação na base do indivíduo, os problemas vão continuar acontecendo. A gente tem notado isso nas manifestações hoje em dia, né? No Rio de Janeiro a coisa realmente está muito feia, né? Muita violência junto. Exatamente. Confunde a manifestação de direito com baderna, né? Então não é um problema só do futebol, é um problema social, que também reflete no futebol. Claro. É aquela história de se confundir desejo com direito. Exatamente. E nas manifestações está se vendo muito disso. Eu desejo tal coisa, essa coisa passa a ser na mente dessas pessoas o direito e eles não respeitam o espaço do outro. Exatamente. Né? Então falta assim educação e falta a punição para aqueles em que a educação nada mais pode fazer para melhorar a sua conduta. Exatamente. E falando em tudo isso, que conselho você daria aos jovens que estão pensando assim, ter como profissão o futebol? No primeiro momento, treinar muito. É comum verificar jovens dizendo, quero ser jogador, mas não treinam. Como um vestibular. Quem quer passar no vestibular tem que estudar muito. Sim. Quem quer ser um jogador tem que treinar muito. Hoje existem algumas escolas que oferecem treinamentos diários para garotos da faixa etária de 16 anos, 15 anos. O primeiro passo é procurar uma dessas instituições, uma dessas escolas e treinar bastante. Sem o treinamento não dá para chegar a lugar nenhum. E aí entra a família também, né?
selecionando o tempo, ajudando a gerenciar os estudos, porque se dedicar também só aos treinamentos e deixar de lado os estudos, vai que no futuro acontece alguma coisa que aquele potencial, aquela ideia de jogador não se concretize, há que se ter um plano B. Então o estudo, eu acredito que seja assim muito importante, né? Se está até trabalhando essa disponibilidade dos pais de levar para a escola, de investir na carreira do filho em relação ao futebol, mas também tem aquela cobrança em relação aos estudos. Sim, mesmo porque os meninos que conseguem ser jogador de futebol, apenas 2% no Brasil tem um salário compatível para ter uma vida digna. Então o risco é muito grande. Não dá para se apostar tudo em uma coisa só, sem contar que não seria nem um plano B o estudo, seria um plano fundamental. Todo indivíduo tem que ter a cultura, tem que ter conhecimento, tem que ter uma profissão, uma formação, independente de ser jogador de futebol ou não. Com certeza. Esse percentual é assustador e preocupante, né? Sem contar os jogadores profissionais desempregados, né? Existem alguns núcleos na capital, em São Paulo, de treinamento para jogadores profissionais desempregados. Então, eles já se tornaram jogadores profissionais, por algum motivo não deu certo, e eles ficam treinando diariamente com esses professores ou com ex-jogadores, com a esperança de ser encaixado no clube. Então a realidade ela é muito diferente do que nós vemos nos programas esportivos. É porque a mídia ela só focaliza aquele que está em evidência. Sim, sim. Que é o que dá retorno para a mídia. Com certeza. E Alan, nós estamos nos aproximando da Copa. Como que você vê esse grande evento? Você acha que isso incentiva novas crianças, jovens a entrarem em escolas de futebol? Incentiva sim. Independente de serem no Brasil ou fora do Brasil a Copa, incentiva. Porque o tempo na mídia de divulgação acaba sendo o mesmo do que se for no Brasil ou na Alemanha, por exemplo, ou no Japão. Então toda época que tem uma competição oficial, principalmente divulgada na principal TV do Brasil, aumenta a procura sim. Você acha que o Brasil está preparado para essa Copa? Eu tinha uma opinião que não. Tá? Depois de ver o Brasil jogando a final no Maracanã, eu acho que a torcida brasileira, o fato de estar jogando dentro de casa, pode dar algo a mais para a seleção brasileira. Porque o futebol não é só técnica e tática e físico. Tem que ter um motivacional também. Claro. Sabe? E o povo brasileiro, ali, naquele momento, representado naquelas 60 mil pessoas, abraçou a seleção de uma forma que não deu para segurar, né, a seleção brasileira. Foi emocionante. Foi emocionante, muito emocionante. Alan, qual é o seu maior sonho? Ser feliz. A felicidade ela é subjetiva. Minha felicidade é ter saúde, estar bem com meus familiares e, na medida do possível, poder ajudar o próximo. Essa é que belo meu padrão sonho. de felicidade. Belo sonho, belo sonho. E você acha que o esporte, no caso o futebol, ele ajuda no combate às drogas? Ele auxilia, ele não é um fator fundamental que possa resolver o problema. Nós sabemos que no nosso país o buraco é mais embaixo, vamos dizer assim, o combate às drogas, né? Existem muitos interesses ruins por trás disso tudo. Mas o garoto estando numa escola de futebol, dizendo o que eu disse no início, bem orientada, esse bem orientado também é um bom bate-papo do profissional com as crianças. E poder mostrar para ele que é muito melhor um caminho esportivo, muitas vezes, do que um caminho das drogas. Mas, sinceramente, eu não acredito que só isso possa resolver. A criança ela pode praticar um esporte, pode participar de uma escola de futebol, mas ela pode, em todos os outros momentos da semana dela, vamos dizer assim, estar exposta às coisas que não são tão boas, né? Mas, com certeza, auxilia sim. Em relação ao futebol feminino, há uma procura grande também por parte das meninas nas escolas de futebol? Olha, a gente sente, e também através de algumas pesquisas, que o futebol feminino ele ficou estagnado. Depois da Copa do Mundo de 94, que foi nos Estados Unidos, e que lá é muito praticado o futebol feminino, houve muita divulgação nesse sentido. Mas desses anos todos para cá, nós não vimos um crescimento acentuado. Algumas equipes por hora acabam investindo, como foi o Santos agora há uns 2, 3 anos aí, que investiu no futebol feminino, foi campeão da Libertadores feminino,
depois não investiu mais, acabou o time. A gente vê muito isso. O futebol feminino está muito junto com o futebol amador no Brasil. Isso fica muito claro em equipes de vôlei, basquete. Determinado ano tem um patrocínio de uma empresa numa cidade X. O ano que vem já não tem mais, acaba. Então é difícil, é um caminho árduo o futebol feminino, viu? Esperamos que venha a desenvolver. E existe também um pouco de preconceito, que agora está terminando por parte das famílias. O menino jogar o futebol é uma coisa boa, a menina jogar futebol, algumas famílias não encaram da mesma forma ainda, né? Eu acho que com esse desenvolvimento todo que tá vindo aí, eu acho que isso também vai ajudar com o futebol feminino nessa ideia que é um esporte como os outros para as meninas também. Achei que bacana. Vou convidar vocês e você que está em casa para vir assistir a nossa dica do apoiador cultural. Vamos lá? Meu nome é Jéssica, sou do Jura Autopeças, localizado em Santo André, na rua Carijós, número 1033. Estamos há 25 anos no mercado, trabalhamos com todos os tipos de autopeças para carros de passeio. Nosso diferencial é que nós trabalhamos com peças seminovas originais, com garantia, a 60% do preço das peças novas, todas com procedência e garantia. Acesse nosso site www.juraautopeças.com.br, endereço Rua Carijós, número 1033 em Santo André, na Vila Alzira. Telefone 4452-7140. Venha nos conhecer. Você aí que está precisando de alguma peça, faz uma visita para o Jura, você não vai se arrepender. Eu vou para o intervalo e volto rapidinho, me espera, hein? Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda. Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com um farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Jucares e você. Apoio Cultural Mega Color Magazine 4451-7779. Pizzaria Veneza 3455-4700. Capcom Advisor Group Assessoria. Class Vidros 2988-6856. Dr. Ricardo Brunetti Coelho, bucomaxilofacial, ortodontia. Reparadora Artcor Automotiva. Devolva, não use, não tenha. Tire uma arma do futuro do Brasil. Acesse entreguesuaarma.gov.br e saiba onde entregar. Ministério da Justiça, Governo Federal. A obesidade infantil é uma questão muito séria. A obesidade aumentou no Brasil e virou uma questão de saúde pública. Que tal trocar as comidas com altas taxas de gordura, açúcar e sal por legumes, frutas e sucos naturais? Pais, façam sua parte. Garantam um futuro saudável para o seu filho. A Proteste sempre defendendo você. Diga não a essa enorme covardia. Mãe, qual é mesmo o nome do antibiótico que você quer? Licença, para sua segurança, antibiótico é só com receita. Olha o remédio da propaganda.
Vão levar só por causa da propaganda? Antes temos que avaliar se realmente vocês precisam. Antes de usar qualquer remédio, fale com um farmacêutico. Ele é o profissional preparado para orientar sobre o uso correto de medicamentos para que seu tratamento seja mais eficiente. Precisa de medicamentos? Você precisa de um farmacêutico. Jucares e você. Apoio Cultural Droga Max, medicamentos e perfumaria. Ligue 4971-3499. Vanatti Confecções, 4455-7110. Diamac Seguros, 4043-2585. Estamos de volta com mais um bloco da nossa entrevista com o especialista em escolas de futebol, Alan Wagner Siqueira, tirando todas as nossas dúvidas e matando todas as nossas curiosidades. Mas antes de voltar para esse bate-papo, eu vou convidar você para assistir a nossa dica cultural. Marco Luque em Tamo Junto, Teatro Municipal de Barueri. 15 de setembro, no domingo, às 18h30. Monólogos da Vagina, dia 14 de setembro, no Teatro Municipal de Mauá, às 19h. A Princesa e o Dragão, uma história para contar e brincar, para todas as idades, com bonecos e música ao vivo. É o que propõe o espetáculo A Princesa e o Dragão, da premiada companhia Ópera na Mala. Sábado, no Teatro Alfa. Peter Pan, no Reino Encantado das Cores, reestreia no Teatro APCD, dia 14 de setembro, sábado, às 16h. Corre mandar o seu e-mail para jucaresevocê@gmail.com para concorrer a todos esses pares de ingressos. Vou ficar te esperando, hein? Já mandou seu e-mail, pai? Ainda não, mas vou mandar, não vou perder tempo não. É isso aí. Alan, conta pra gente um pouco como foi a sua viagem, conhecendo o Japão, o futebol, o sistema lá, como que funciona. Mas antes de responder essa pergunta, vamos aí assistir a mensagem do educador com o tema talento versus aparência. But for the next contestant, the world of showbiz seems a million miles away. It's Paul, a mobile phone salesman from South Wales. By day, I sell mobile phones. My dream is to spend my life doing what I feel that I was born to do. Paul, what are you here for today, Paul? To sing opera. I've always wanted to sing as a career. Confidence has always been sort of like a difficult thing for me. I've always found it a little bit difficult to be completely confident in myself. Okay, ready when you are.
work at Carphone Warehouse, and you did that. I wasn't expecting that. No, neither was I. This was a complete breath of fresh air. I thought you were absolutely fantastic. You have an incredible voice. I think if you keep singing like that, you are going to be one of the favourites to win this whole competition. I think that we've got a case of a little lump of coal here that is going to turn into a diamond. Okay, moment of truth, young man. Here's. Absolutely yes. Amanda? Yes. Paul? You are through to the next round. Congratulations. Unbelievable. I had goosebumps. You must be over the moon. I am. A bit shocked at present. Oh, yeah. And as Paul heads home happy, the judges think they might have found something special in Cardiff. I like shows where somebody isn't a professional, has a talent, isn't aware of it, has a normal job, and then you see something else. I like that. And that's what that guy had. Undiscovered little gem. Yeah. A frog that will turn into a prince. Yeah. Belo vídeo, não? Bela mensagem de vida. Se importe muito com a sua aparência e mostre o seu talento. Ele sempre irá prevalecer. Também existe uma história muito interessante de um homem caminhando por uma floresta e de repente ele se vê perseguido por um urso. Essa história de urso bonzinho que só come mel é a história lá do ursinho Puff. O urso é um animal carnívoro e defende com todas as suas forças, ferocidade, peso e garras, que são enormes, o seu território. E o homem correu, correu e o urso atrás dele. E nisso, o chão some dos seus pés e ele cai num buraco. Antes de chegar no fundo desse buraco, ele agarrou-se a um cipós e foi a sorte, porque ali embaixo estavam 2 onças famintas. E aí? Ele, agarrado naquele cipó, tentava subir, o urso tentava arrancar sua cabeça. Ele descia um pouco, as onças pulavam para agarrar os seus pés. E ele, desesperado nessa situação. E nisso ele olha para o lado e vê um morango. Morango vermelho, deste tamanho, enorme, com aquelas folhas verde musgo. Salivou, eu também. É muito gostoso o morango. E foi isso que ele fez. Comeu. Agarrou ali naquele cipó, se esticou todo e pegou aquele morango e comeu. Professor Juca, e o urso? O urso está lá, ele está comendo morango. E as onças estão ali embaixo também. E na segunda-feira, os problemas, na terça, outra coisa para resolver. Existe isso na vida. As dificuldades, as complicações, mas também existem os morangos da vida. São aqueles momentos do agora, do presente, que nós temos que aproveitar até como forma de se fortalecer para enfrentar essas dificuldades. Por exemplo, um churrasco no domingo, na casa de amigos, mas na segunda-feira 1000 coisas para resolver. Ah, não vou, vai. É o morango da vida. Talvez lá com os amigos você encontre alguém que possa te dar uma abertura, uma ajuda, alguma coisa que possa ajudá-lo a resolver os seus problemas. O Jucares e você também é um morango da vida. Aproveite essas dicas e dê um novo caminho na sua vida. Felicidades! Belíssima mensagem, não, pai? Os morangos da vida realmente é uma mensagem assim muito forte. Esse programa mesmo, Jucares e você, pode ser considerado um dos morangos da vida. A pessoa assiste e quantas dicas importantes, quantas orientações, quantas coisas que pode fazer você encarar a vida de uma forma diferente. Mais produtiva, mais alegre, com mais otimismo e assim por diante. Vamos lá, Alan, como é que foi a tua experiência lá no Japão? Uma experiência incrível. Sociedade organizada é sinônimo de sociedade japonesa. E entre tantas coisas bonitas e diferentes, que deveriam ser normais na nossa, né? Nós achamos diferente, é a organização das escolas de futebol. Lá, devido ao problema do espaço,
as escolas elas mudam de locais, normalmente locais da prefeitura, e o proprietário da escola tem que fazer a solicitação para a prefeitura e muda de local, porque às vezes aquele local vai ser utilizado para outras coisas, e os professores levam as traves no carro, montam tudo lá, e cada criança, além do seu uniforme, tem a sua bola. E o interessante é que se a aula começa às 2 da tarde e as crianças, chegam 20 crianças, por exemplo, às 10 para as 2, todas as crianças ficam com a sua bola embaixo do braço, e essa bola só vai ter contato com o chão na hora da aula. Uma coisa, até parece aqui, né? Uma coisa totalmente impensável aqui no Brasil. A né? disciplina 20 crianças com bola antes do horário de aula. Cultural, né? A disciplina rígida. Cultural. Eficaz. Exatamente. Uma experiência muito, muito agradável. O problema disso tudo é que quando você volta para a nossa sociedade, você começa a ficar mais acentuada os problemas que nós vivemos aqui, né? E a comparação é inevitável. Mas é um país, sim, fantástico. O futebol está em crescimento, né? A nível competitivo também. Valeu muito a pena essa experiência. E Alan, como que você vê o futebol daqui a alguns anos, assim, no futuro? Você acha que vai continuar assim? Tende a melhorar? Olha, a situação não é das melhores. A tendência é ficar mais distante da Europa. Esperamos que não, né? Como eu disse, a política atrapalha muito as confederações e os clubes de futebol também. Então as coisas às vezes não são tão profissionais como deveriam ser. Espero estar errado. Daqui a alguns anos saber que não tem essa diferença toda, né? A corrupção, né, infelizmente, está assim em todas as esferas do nosso país. Né? A corrupção ela está intrínseca na sociedade, né? Reclamamos tanto dos nossos governantes, mas temos a desagradável oportunidade de ver isso na própria sociedade também. É difícil, é uma situação, um momento muito ruim que o país passa no sentido da corrupção. Mas futebol é paixão. Né? E qual que é o seu time do coração? E como profissional, qual o jogador assim que mais evidencia a qualidade, o talento do brasileiro? Meu time de coração é o Santos, né? Deus me presenteou com a oportunidade de estar há 10 anos vivenciando o clube, de forma profissional inclusive. E sendo santista é difícil falar que o ídolo como jogador, né? Não vamos entrar no mérito de como pessoa, o Pelé, né? Um jogador fantástico, completo, tecnicamente até hoje. Não tive a oportunidade de ver ao vivo, mas já vi muitos tapes, muita coisa. Nunca vi um jogador chegar próximo dele nos fundamentos do futebol. Perna direita, perna esquerda, visão de jogo, cabeceio, impulsão, distribuição de jogo, gol de pênalti, gol de falta. Assim, vai ser difícil aparecer outro igual. E é um ídolo também porque uma pessoa muito inteligente no âmbito esportivo, até mesmo para saber a hora de parar. O mundo não teve o desprazer de ver o Pelé fora de forma, decadente como outros tantos jogadores bons, né? Então, sem dúvida, para mim é o Pelé. Poxa, que bacana. Eu tô adorando esse nosso bate-papo, mas vou pedir, Alan, para você deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, que o nosso horário voa aqui do programa. A mensagem é para os pais, que coloquem as crianças no esporte, se não for futebol, basquete, vôlei, o esporte que a criança queira praticar, e que incentive ele nessa vida esportiva. O esporte traz muito benefício, como foi falado, e auxilia muito na educação também. Sem se esquecer das dicas do início do programa. Achei que bacana, não, pai? Muito bom. Espero que o Brasil consiga honrar todos os seus compromissos para a Copa do Mundo e que ele não seja só conhecido como o país do futebol, mas também como o país da educação, da saúde, dos valores morais e espirituais. Esperamos todos nós. Torcemos, né? Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, Alan. Foi um prazer enorme ter você aqui nos nossos estúdios. Agradecer a presença da Ronise, do pessoal do Jura e, é claro, você que está em casa nos assistindo. Fique com Deus. Até o nosso próximo programa.
jogador de futebol. A bandeira do estádio é um estandarte, flama pendurada na parede do quarto, distintivo na camisa do